nós criamos essa ideia de eu e meu, e isso já perdura há muito tempo. A gente vai falar sobre a regeneração da humanidade. É um tema atual no meio espírita, antigo de passagem, mas que, diante de uma série de acontecimentos, das crises, que qualquer um, por mais simples que seja, começa a perceber que existe alguma coisa muito estranha na humanidade, né? A gente percebe que as coisas estão em ebulição. Por isso se chama crise. Só que existem vários tipos de crise. Você tem a crise econômica, crise política, todas essas crises, elas sempre existiram. Só que antes, do meu ponto de vista, não é espiritismo que está falando disso, porque ele não entra nesse assunto. Mas, do meu ponto de vista, as crises anteriores eram realmente uma crise econômica, uma crise política, isso e aquilo. Agora nós estamos entrando numa crise que, apesar de parecer que é econômica, material, né, ou política, se bem que as duas estão sempre interrelacionadas, é materialismo puro, do mundo material, política e economia. Quem está em crise agora não é político, não é economia, é o próprio ser humano. A gente foi agindo de uma determinada maneira, a tal ponto que chega uma hora que estrangula as coisas. Né? Então, o materialismo, ele terá que, em algum momento, ele terá que se enfraquecer. Mas para ele se enfraquecer, ele tem que passar por uma crise. É como o doente. A pessoa está doente. Quando o médico diz está em crise, pode significar melhora ou piora. A piora também, a melhora também pode significar. Então, ele está em crise e aí ele melhora. É muito comum isso, né? Ou seja, o que significa dizer que parece que a doença vai lá em cima, que a dor, e depois consegue melhorar. Até porque a palavra crise em grego, que é de origem grega, né, significa justamente ponto de virada. Veja a expressão, ponto de virada. Não é? E que virada é essa? Talvez nem todo mundo está acostumado com essa ideia, de repente nem todo mundo é espírita, e mesmo o espírita, às vezes nem todo mundo leu a respeito para entender esse processo. Na doutrina espírita, desde 1857, portanto já faz um bom tempo, mais de século, né, indo para dois, que os espíritos falavam de que existe muitas moradas físicas, mundos no universo. E você vê que hoje a ciência está confirmando a afirmação de que existem mundos, não é? Já comprovado aí para mais de 5 mil mundos no planeta. No nosso sistema solar só tem 8, né? Já que Plutão caiu, né? Era planeta e veio baixar. Nós que somos mais antigos, quando estudamos ciência, aparecia Plutão lá, que era um planeta. E depois eles transformaram em planetóide, não é considerado mais planeta. Então é só 8, de qualquer forma. E aí nós temos 8 planetas. Comprovadamente existe vida no planeta Terra. Do ponto de vista científico, nós só temos provas do planeta Terra. Os outros 7 nós não sabemos. Isso do ponto de vista científico. Do ponto de vista espírita, com certeza existe vida em todos os outros 7. Com certeza. Como é? Nós não temos prova. Como é igual a da Terra? Nunca, jamais, não pode ser. Não tem como. É óbvio que não. É totalmente diferente da Terra. Não é? Porque as características do planeta Terra é diferente dos outros mundos. Imagina Júpiter, que é um planeta que cabe 1.300 terras dentro dele. O nosso planeta, perto de Júpiter, é uma poeirinha. Então seria assim, um negocinho aqui, e Júpiter um negócio gigantesco aqui, que cabe 1.300 terras lá dentro dele. Então eu acho que o tipo de vida que lá existe é diferente. Outra coisa, descobriram que Júpiter é um planeta, pelo menos na sua superfície, ele é gasoso. Ele é denso. Se a gente chegasse lá, mesmo com os trajes de astronauta, pode ser que ou a gente não sobreviveria à gravidade, que é muito alta, é 1.300 vezes maior que a nossa, ou talvez esses gases sejam corrosivos e destruiriam nossa alma e
nós pereceríamos. Não é? Então, aí os cientistas descobriram esse monte de planetas. A ciência hoje já considera que existe vida por aí afora do universo. Eles já consideram. Não tem todas as provas, mas consideram. Por quê? Descobriu mais de 5 mil planetas. Como que 5 mil planetas? E a nossa galáxia que nós estamos, quando você olha para o céu, a gente não está acostumado mais com isso, né? Mas se você olhar para o céu, principalmente no inverno, você vai ver uma espécie de, como se fosse um caminho no céu. Aquilo é a Via Láctea que nós pertencemos, nós estamos, é uma galáxia. E aí, essa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Onde existem algumas que são elas são milhares de vezes maiores do que o nosso Sol. Que o nosso Sol, perto dessa estrela, né, de outras estrelas de primeira grandeza, ele é uma areia perto dessa estrela. Então imagina a grandiosidade desse universo e que existe não sei quantas galáxias a mais por aí. Todo dia se descobre. Ora, o que eu quero dizer é que o universo é extremamente gigantesco. Que esse universo não tem como funcionar sem que exista um ser, uma inteligência que o mantém, não é? E que esse ser não poderia construir tudo isso para simplesmente só um planetinha pequenininho, que é um dos menores, existir vida. E o resto não. E vida inteligente, não é? Mas aí vamos voltar para nós aqui. Segundo os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, quem quiser ler depois, não é? Há muitas moradas na casa do Pai, e aí eles vão falar dos tipos de mundo, relacionando isso à humanidade. Não estou falando da vida como um todo. Existe o mundo primitivo, que nós já passamos por ele. Existe o mundo de provas e expiações, que é o que estamos no momento. Depois o mundo dos regeneradores ou regenerados, mundos felizes e mundos superiores ou divinos. Segundo os Espíritos, a próxima etapa nossa é o mundo regenerado. Nós estamos em provas e expiações. Ou eu acredito que nós estamos na realidade, numa encruzilhada, né? Nós já estamos, porque a gente não percebe, não tem como perceber essas coisas assim. Nós já estamos ocorrendo as duas coisas. Não é mais um mundo de provas e expiações só, mas também não é regenerado. Então ele está numa transição, porque não está salto, né? Não tem como eu chegar aqui, a natureza é assim, ó, não tem como eu dar um pulo daqui até lá. Eu não tenho força para isso. Não é? A natureza também não. Ela não existe isso dela dar saltos gigantescos, fica dando pulo, voando, isso. Não. Ela tem que. Tudo devagarinho, vai se encaminhando devagarinho. A gente vê a gente, não é? No planeta, o planeta Terra, segundo os cientistas, a vida surgiu há 3 bilhões e meio de anos. 3 bilhões. É um mundo de anos. Não é? São 12, né? 9 é 1 milhão, são 12 anos. O ser humano, segundo os cálculos da ciência, pode ser que esteja errado, pode ser que seja mais, está de 2 a 3 milhões de anos. Veja, 2 a 3 milhões de anos para 3 bilhões e meio de anos, não é nada, né? É como se fosse dentro de uma hora que a gente está num segundo. Nós aparecemos aqui em segundo. Depois, você tem uma coisa muito importante. O Homo sapiens, que significa dizer o homem que sabe, ou sabe que sabe, né? A gente tem uma dúvida se todos sabem, né? Mas a espécie é essa que está predominante. Ela tem em torno de 300 mil anos. Então, dos 2, 3 milhões de anos, a espécie humana atual, que já viram várias, nós somos a mais atual, só tem 300 mil anos. Se a gente for ver bem, para nós parece muito. Para nós indivíduos, que vivemos aí 80, 90, alguns chegam a 100 anos, né? A maioria não chega. Alguns chegam a 90, depois vai baixando, 80, um pouco mais, 70, 60, 70 até 80, está aumentando esse número. Mas de 90 para cima já começa a diminuir bastante, cara. Então, para nós parece muito, mas não é. E aí, quando surge o Homo sapiens, ele tem umas características diferentes. Logicamente, a, 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 depois,
E, nesse meio tempo, não é, o que aconteceu? Em um certo momento, um grupo bastante grande de espírito, porque houve um boom, é só estudar a história que você vai ver. A história ia vindo assim, daqui a pouco surge uns caras, homossexuais, encarnado no corpo físico como o nosso aqui. Não tinha algumas diferenças, pode ser que tinha, mas não muitas. De uma hora para outra, aí, uns 10 mil anos atrás, um pouco menos, há uma mudança muito radical, ou seja, onde começa a surgir a formação de civilizações, construções de todos os tipos, né, arquiteturas, então, que anteriormente isso não existia. O homem vivia nas cavernas, vivia nas matas, depois ele começou a construir palafitas, ou seja, usando os materiais do próprio meio, mas daqui a pouco ele começou a usar pedras, fazer tijolos, ou seja, mudou totalmente de modo. Em um certo momento houve uma reviravolta tecnológica, onde que se você olhar, você vai falar, não, esses aqui são mais inteligentes do que isso. Sem dúvida nenhuma. Opa, o que aconteceu aí? Aconteceu o quê? Eu não vou entrar aqui na discussão do Emmanuel lá de Capela, não é? Porque isso é a opinião de um espírito que foi dado para a gente, então a gente não sabe totalmente como é isso. Aí é controverso, uns aceitam, outros não aceitam. Também não importa de onde veio. Segundo Kardec na Gênesis, ele fala isso. E os espíritos. Que um grupo grande de espíritos, seja vindo de um planeta ou de vários, não importa, aportaram aqui na Terra. Não é? Já espíritos muito desenvolvidos. Você vê, por exemplo, as pirâmides do Egito. Existe na pirâmide de Kéops, se não me engano, que é a mais antiga e a principal, no meio dela, ela é feita aqui. No centro dela foi descoberto um bloco de 400 toneladas, são 400 mil quilos, lá dentro. Aí tem todas as teorias das mais aceitáveis, mais doidas, como ET, por exemplo. Mas a tese de engenheiros e de arquitetos, e eu também acredito nela, simplesmente os egípcios, eles criaram a química. Alquimia em egípcio, não em árabe, em egípcio significa química. A palavra química que nós usamos é alquimia, vem da origem da alquimia. Os egípcios eram ótimos em química. Provavelmente espíritos que estavam ligados à química, à ciência de um outro mundo, e reencarnaram aqui. Eles produziram argamassa, e uma argamassa lisa, que fica lisinha, eles colocavam fogo. Por que a gente diz isso? Porque os egípcios não produziam ferro, as ferramentas deles eram de bronze, e bronze não corta pedra, granito é uma pedra uma rocha extremamente dura, não é? Mesmo com as ferramentas que a gente tem hoje, é complicado de deixar ela lisinha, bonitinha, ela fica cheia de entalhe, cheia de coisa. Não, foi argamassa. O Imhotep, que era o engenheiro da Kéops, ele descobriu, conseguiu inventar, ou trouxe as ideias e fez a argamassa concreta. É isso que ele fez. Agora vamos voltar ao que nos interessa. Por que eu falei isso? Porque esse grupo aí, o Kardec e os espíritos chamam de raça adâmica. Aquilo que se chamou lá de Adão e Eva, né? Eles aproveitaram a ideia, né? Da raça adâmica. Não raça adâmica no sentido físico, no sentido espiritual. Espíritos que vieram de outro mundo, de um mundo ou de vários mundos, mas eram espíritos desenvolvidos, mas que foram degradados, que vieram para cá, provavelmente porque em seu mundo houve uma mudança muito radical, e esses espíritos, porque, por exemplo, os egípcios, por exemplo, eles eram extremamente arrogantes. Os faraós, eles se achavam deuses. Eles não eram homens, eles não eram representantes de Deus, como os sacerdotes ainda hoje se acreditam, que já é uma arrogância tremenda ser representante de Deus. Né? Agora, pior ainda, né? Porque todos nós somos representantes de Deus. Né? Toda a humanidade. Aliás, até os animais, as plantas, todos são representantes de Deus, são filhos dele. Então, eles se achavam, eles se consideravam deuses.
Eles não eram humanos como os outros, como o povão, os escravos, os pobres. Eles eram deuses e eram tratados assim. E não era coisa nenhuma. Não é? Então, moralmente, a inteligência lá em cima, mas a moral lá embaixo, será que a gente lembra alguma coisa? Né? Nós aí com tanto desenvolvimento e tal, e a gente aperta o botãozinho, joga a bomba, vamos lá, aí mata 1000, mata 2000, 10.000, 20.000, e assim vai. Não é? E fora as outras, existe bombas nucleares que uma delas, se for lançada, ao chocar com a terra, ela racha a terra no meio, segundo eles. Ou seja, inteligência lá em cima, moral, acho que está abaixo do chão. Então, e essa mudança, essa transformação, não é justamente essa. Aí Santo Agostinho, nesse capítulo, né? Deixa eu ver aqui dentro do capítulo, para mim não fiquei decorando. Na casa do meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas na casa do meu pai, capítulo 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Santo Agostinho fala sobre o mundo regenerado. E aí ele nos vai falar a característica mais importante desse mundo regenerado, que eu considero. As relações humanas são baseadas no amor. Opa, vamos parar um pouquinho para pensar, né? Opa. São baseadas no amor. Todos os seres que vivem nesse mundo, regenerado, já regenerado, vivem a partir do amor. As suas relações são assim. Significa dizer isso? Significa dizer que uma sociedade que vive, que as relações é de amor, significa dizer que ninguém passa fome, todos têm um alimento, porque lá ainda precisa de alimento. Todos têm educação. Não existe violência, portanto não tem polícia, não tem sistema judiciário, não precisa nada disso, tudo isso é eliminado, porque as relações são de amor, então não existe mais crimes. Não tem guerra, óbvio que não tem guerra, porque não tem fome, não tem revolução, porque não existe alguém com 400 bilhões de dólares de fortuna, uma pessoa só, enquanto que 4 bilhões passam fome, não é? Passam necessidade, pegam um trecheiro para sobreviver e ganhar pouco ainda. Para enriquecer esse indivíduo que há uma contradição aí muito grande. Então o cara mais rico hoje, que é o Elon Musk, tem uma fortuna baseada em 400 bilhões de dólares, sabe? É isso, um cara só. Estou falando de um cara. Não é família, é dele. Né? Enquanto que bilhões de pessoas passam fome mesmo, como nós sabemos, ou passam dificuldades. Né? Porque todo mundo, a gente pega esse extremo, né? Passa fome. Mas você tem no meio pessoas que, para sobreviver, pagar suas contas, conseguir se alimentar e tudo mais, passam um monte de dificuldade para fazer isso. Não é? Que é uma faixa pequena. Que é a faixa maior. Porque aí de 800 a 1 milhão passa fome. Quer dizer, nem todo dia tem o que comer, ok. É ruim demais, é péssimo isso. Não é? Mas só que nesse meio aí são os 4, 5 milhões, os mais pessoas que passam dificuldade. Porque desde o trabalhador comum, assalariado, até a pessoa da classe média, que às vezes tem um emprego um pouco melhor, um pouco de nível assim, que ganha melhor, mas se acontecer alguma coisa, como nós vimos na pandemia, ele perde o emprego, ele depende daquele e vai morar na rua, como aconteceu em São Paulo, né? Pessoas foram morar, a família não tinha mais como pagar um aluguel ou manter sua casa, foi morar na rua, numa barraca. Aí a gente viu que a diferença é do morador de rua normal, né? Quando eu falo morador de rua, ele mora na rua mesmo, vive no mundo. Né? E essa pessoa que o morador de rua nem liga, não tem barraca, não tem nada. E aquele que tem barraca, significa ali tem uma família. Ali não foi uma pessoa que por causa de álcool, droga, porque não está afim de pagar a conta mais, não quer saber de responsabilidade, foi todo mundo, não. Ali foram pessoas que perderam a sua casa física e teve que mudar e levar o celular lá para a rua, para uma barraca. Conseguiu pelo menos ter sobreviver para ter uma barraca, para pelo menos ter um teto. Eu vi passando lá no centro de São Paulo. Então, essas coisas todas, no mundo regenerado isso não vai acontecer, porque as relações é de amor. E quando há relação de amor, a caridade está
faz parte da lei do amor, né? Na prática. Então, ninguém passa necessidade, todo mundo tem educação. Quando eu falo educação, tem, com certeza, a educação do lar que é baseada no amor. E lá fora na sociedade, essas pessoas vão ter estudo, vão ter desenvolvimento pleno para poder viver em sociedade. Vai dar as condições necessárias, que não é assim no nosso mundo. Isso é uma grande mentira aqui no nosso mundo, isso não existe. Como eu brinquei, né? Nós ainda estamos no meu e no eu. O nosso, o vosso, isso nós pouco usamos. Não é um vício de linguagem, é uma expressão do que nós sentimos. Nós fazemos isso, nós somos espíritas, que nós deveríamos estar no nível humano, mas nós mesmos, porque a gente está vivendo nessa sociedade, nós estamos nesse nível. Agora, a regeneração da humanidade é interessante, né? Já que eu estou falando aqui, né, que nós estamos nesse meio caminho, eu acredito, isso é uma percepção minha, ela tem duas etapas. Ela tem etapa individual, que é de cada um de nós aqui, não é? Dos 8 bilhões de habitantes, encarnados e mais não sei quantos bilhões de desencarnados. É uma tarefa em parte individual. Por quê? Porque tem duas coisas, né, dentro da gente que é fundamental. Primeiro, o entendimento das coisas. Nós precisamos entender, eu preciso compreender. Aí eu preciso desenvolver minha inteligência, tal, avançar. Depois, a segunda etapa, só que entender é uma coisa, aceitar é outra completamente diferente. Então o indivíduo fala assim, eu acredito em Deus. Mas quando ele vê qualquer coisa de diferente, essa crença dele desaparece completamente. Então se acontece com ele uma coisa de mal, né, ele abandona a ideia de Deus, que acha que Deus o abandonou, que ele não merece aquilo, isso e aquilo. Então significa dizer o seguinte, ele até sabe que existe Deus, mas ele não aceita totalmente, plenamente, que significa acreditar em Deus. Porque uma coisa é você, eu acredito que Deus existe. Outra coisa eu aceito. E sob certo aspecto, algumas coisas que acontecem, mesmo que a pessoa não seja espírita, também é boba. Como tem muita gente que não sabe da reencarnação, não sabe das escolhas, mas ela aceita, não é? Opa, está acontecendo isso, Deus quer dizer alguma coisa para mim. Quer que eu passe por isso e eu preciso passar bem. Tem gente que faz isso, ela tem fé, ela aceitou. E às vezes nós que somos espíritas que sabemos que antes de reencarnar a gente fez as escolhas, e as escolhas que a gente fez antes de reencarnar está condicionada, a gente olha para trás todo o passado da gente, pelo menos o mais próximo. Ou você olha, você lembra das encarnações, você vê o que você vê, opa, preciso resolver aquilo ali. Está aqui comigo, eu não resolvi, eu preciso voltar lá e resolver esse trem. Aí eu reencarno. Aí quando eu chego aqui, me misturo com a matéria, começo a fazer umas confusãozinhas, e aí esqueci de tudo, e aí eu maldigo Deus e os bons espíritos. Aos bons, o meu protetor me abandonou, não sei o que, quando na realidade é o contrário. Então, essa aceitação é extremamente importante. E aí eu pergunto, viver num mundo onde as relações humanas é baseada no amor, será que é bom? Será que nós conseguiríamos viver num mundo assim? É uma perguntinha para a gente, porque assim, gente, eu falei outro dia aqui sobre o homem de bem, né? Então, vamos dizer assim, se a gente não convive com pessoas boas, às vezes tem pessoas que convivem com a gente convive com as pessoas, e algumas pessoas, elas estão batalhando com o bem. De vez em quando ela falha, né? Porque ela não é perfeita, mas percebe-se que ela é boa, que ela busca fazer o bem, que ela está ali, está na luta. Se a gente que está de fora, que talvez não tenha essa coragem, vamos dizer assim, essa ousadia de ser bom, né? Muitas vezes ocorre o que a maioria que está em torno fala para aquela pessoa. Você é besta, você é boa, todo.
está nem para ninguém. Nós jogamos, nós projetamos naquela pessoa, né, a falta não é nem uma questão de coragem, é de não entender. Então eu estou dizendo isso brincando. Como é que ele vive num mundo onde as pessoas são amorosas, onde as relações humanas são baseadas no mundo? Será mesmo que a gente aceita bem isso? Porque para a gente ir para um mundo desse, a gente vai precisar aceitar essa relação. Primeira coisa, entender. E aí eu diria, eu particularmente não sei. Deve ser interessante, né? Não tem miséria, não tem violência, as relações das pessoas são muito melhores, saudáveis, não é? Não existe violência doméstica, que gera uma série de problemas na sociedade, onde aquela família é uma família doente e ela vai mandar, por exemplo, crianças que depois vão se tornar adultos com problemas dos mais diversos, um deles a própria violência, que ele aprendeu na própria casa com o pai, com a mãe, com a família. Não é? Aquela educação que humilha a criança, que desconsidera a capacidade da criança, que não respeita a criança e que também não põe limite. Não? Ou então você tem aquela educação que o pai chega em casa todo atravessado e sai batendo nos filhos sem motivo nenhum, na esposa e todo mundo, que é o mais comum. Ou então um familiar que humilha o filho ao invés de estimular. Por exemplo, ele faz uma coisa, porque assim, nós adultos temos muito esse hábito, né? A gente quer transformar a criança num adulto. Não, ele é criança, é o tempo dele. Você não pode ficar tratando, bebezinho, não sei o que, não precisa isso, não é necessário, isso não é carinho. Mas também, ele faz um desenho lá que para você que é ridículo, mas para a criança não, que foi fantástico, que foi uma relação para ela. Você tem que elogiar e não massacrar a criança. E tem muitos pais que fazem isso com seus filhos. Aí essa criança, quando sai fora, vai ser uma criança com depressão, vai ser uma criança com problemas diversos, e que não vai ter escola que dê jeito, e nem remédio. Não dá. Porque ele sai da casa. Então imagina, ao contrário, no mundo em que os pais valorizam os seus filhos naquilo que realmente eles são. Hoje se fala muito em meritocracia, até o Américo falou antes que ele, daqui, né, que ele foi fazer a palestra, não. Nós acabamos trocando, mas foi sem querer, então não foi de propósito. Eu vim hoje, mas ele foi lá ontem, a caminho de Jesus, em Marinha. Onde ele falou, né, que a nossa sociedade tem esses discursos de meritocracia, que ele está falando sobre as diferenças, as questões de riqueza e pobreza, essas coisas todas. Né? Na nossa sociedade não existe meritocracia. Porque um indivíduo que já nasce numa favela ouvindo um tiro na barriga da mãe, a mãe ouve um tiro, já sai correndo e a criança dentro da barriga da mãe já está experienciando fugir de tiro, é óbvio que essa criança já começou como se fosse uma corrida em que o outro está lá na frente a 1 quilômetro e ele está aqui atrás. Ele pode ser o Usain Bolt, só se o outro morrer. Porque se correr, a probabilidade de ele nunca alcançar o outro lá na frente é grande. Por mais que o outro seja menos atlético do que ele. Ele começou muito. Que raio de meritocracia é essa? Para esse vai ter. E esse aqui não. Não é? O mérito dele vai ser ele conseguir sobreviver. Né? Muitas vezes. Então, imagina num mundo em que, aí sim, em que todas as pessoas realmente são tratadas por igual. Aí você não tem político corrupto que se enriquece às custas dos outros, que engana um monte de gente para dar golpe depois, porque são golpistas. Não vou dizer que todos os políticos são assim, mas uma grande parte é. Né? Dá golpe na eleição, é bonitinho, beija a criancinha, vai na favela, vai não sei na onde, e depois desaparece. Não é só ele que desaparece, o dinheiro também desaparece. Se ele desaparecesse, mas o dinheiro não, e voltasse para a sociedade, seria maravilhoso. Mas infelizmente some o indivíduo e some o dinheiro também. Depois de 4 anos ele aparece de novo, mas o dinheiro não aparece. Isso é importante lembrar. Não aparece
aparece mais. Esse já Parece querendo mais dinheiro. para pegar mais 4 anos de dinheiro. Aí, com 8 anos, ele se aposenta integral. Né? Ou seja, se ele receber 100 mil, ele vai receber 100 mil de aposentadoria. O trabalhador tem um teto. Se o camarada ganhar 10 mil e o teto é 7, ele vai receber 7. Não o teto. Ele perde o teto. Ok? Então, é lógico que na nossa sociedade as desigualdades são gigantescas, as injustiças são tremendas do ponto de vista físico e material, porque a justiça divina é outra história, nem vamos discutir isso. Isso é para outro capítulo. Mas, é importante a gente lembrar o seguinte: existe aquilo que eu falei. Você pode fazer a sua regeneração, fazer melhor do que você fez até agora há pouco, não é? Cada um de nós. Por quê? Ao desencarnar, se você desencarnar e chegar lá, opa, está aqui meu passaporte, esse passaporte meu me dá direito aí, desde o mundo regenerado até o mundo primitivo. Eu passei por um dos três. Eu vim de prova e expiação. Posso voltar para lá porque já é o passaporte que tem, está garantido. Posso ir para o mundo primitivo? Posso, se eu quiser. Mas aí vou se eu quiser. Não é? Então, se você tem um passaporte, seria semelhante assim. Estou comprando a passagem aqui, você quer qual? Não é econômica, eu poderia pagar a vida e pagar a de primeira classe, mas eu não quero. Eu quero ir junto do povão lá. Então, você tem escolha. Né? Você tem escolha. Então, agora, para ter essa escolha, para ter esse passaporte, porque existe mundos regenerados para mim, forma. Esse mundo onde o amor é que rege as relações. Então, de repente, eu não sei quanto tempo vai demorar ainda para que o planeta Terra se torne um mundo regenerado. Porque aí eu entro na segunda etapa do mundo regenerado, que é o coletivo. O planeta Terra só será considerado regenerado quando uma grande parte da humanidade começar a ter essa relação de amor entre si. E não o contrário. Como é que isso vai acontecer? Aí, francamente, como eu não sou representante de Deus, nesse caso não posso representá-lo, eu não sei. Eu só sei uma coisa: nós somos muito devagar, a evolução é bastante vagarosa. Aquilo que eu falei no começo, de que nós, o ser humano está aí entre 2 a 3 milhões de anos que apareceu aqui na Terra, nós que estamos aqui, nós não somos originários da Terra. A maioria de nós não somos. Mesmo aqueles seres primitivos que começaram aqui como humanos, eles vieram de outro mundo, já tinham começado em outro mundo. E aí vieram para cá. Eles tinham saído da animalidade em algum outro mundo, fizeram essa transição e entraram na humanidade aqui no planeta Terra, que eram os primitivos, aqueles que antes de aparecer os inteligentes aí, né? Então, é assim que funciona o negócio. E com certeza a maioria de nós não éramos originários da Terra, não. Nós somos, né? Primeiro que o mundo físico não nos pertence. Então hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, ontem estive em outro lugar e assim por diante. Então, mas é muito lento o processo. E só quando a gente começa a entender os processos, aceitar as coisas, entender as leis divinas, aplicar na nossa vida, que esse processo se acelera. Eu acredito que em algum momento isso se acelera. Basta a gente ver que até o século XIX, começo do XX, se morria de infecção hospitalar, não é? Ou de infecções. As pessoas morriam de tétano. Tétano mata. Morri aqui que eu estou falando fisicamente falando, né? Se desencarnaram nesse processo. Quantas mães não desencarnaram num parto e a criança às vezes também não sobreviveu? Bastava estar atravessada. Não tinha bater que desse jeito. Porque, não é? Aí, no século XX, que já a ciência vinha desenvolvendo, começou a se descobrir uma série de coisas, a coisa foi acelerando, e, só para lembrar, no final do século XIX tinha 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo. Mais ou menos, né? Isso não é exato. Na década de 50, ou seja, no ano 50, depois da Segunda Guerra Mundial, onde desencarnou muita gente, nós tínhamos 2 bilhões, em torno de 2 bilhões e meio de habitantes.
Isso significa dizer que em 74 anos, presta atenção, em 74 anos, de 50 até 2075, né? Até 2025, nós aumentamos, né, 8 bilhões, nós aumentamos 5 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo. Em 74 anos. O resto para trás, os milhões de anos que nós estamos aqui, nós éramos grupinho. Roma, a maior cidade da antiguidade, tinha em torno de 1 milhão de habitantes, no máximo. Isso considerando que Rio, né, porque era a capital, então nem todo mundo vivia lá, mais ou menos em torno de 1 milhão de habitantes. Hoje 1 milhão de habitantes, qualquer cidadezinha por aí tem facilmente. Né? Então, você vê que, por que isso? Porque uma série de desenvolvimento científico, tecnológico, melhorou as condições de vida para a gente. Né? E olha que ainda assim tem muito lugar por aí, ainda com muita pobreza, com muitos problemas de saneamento básico, água que não é potável, que é contaminada, e as pessoas vão sobrevivendo conforme dá. Hoje já é mais difícil, por exemplo, uma mãe desencarnar de parto. Está atravessado, está ao contrário, está estranho. Anestesia, não sente nada, vai ser difícil a recuperação, que é mais demorada, né? Mas ali na hora tira a criança, sobrevive. A criança, essa criança vai nascer com defeito. Dependendo das condições do país, já tem desenvolvimento que lá no útero da mãe vai lá e já intervém na criança para que a criança não nasça com aquele problema. Consegue. Eu vi um relato aí há pouco tempo atrás, de um cirurgião do país da África, não me lembro qual que agora, que fez uma cirurgia na barriga da mãe, que já estava com tumor no feto. Ele tirou o tumor da criança na barriga da mulher. Interviu. Fez a intervenção, e na África, né? Lembrando que na África, que a África é complicada, né? Mesmo os países mais desenvolvidos da África não chegam nem perto dos Estados Unidos, da Europa, Japão, nada disso, não chega nem perto. Né? Vamos dizer a verdade. Né? Muitos deles nem perto nem do Brasil, pior que o Brasil. Né? Tem uma série de dificuldades aí. E tem muitos países lá que estão abaixo da miséria, né? Usando o termo. Então, a gente já está, as coisas estão se melhorando. Agora, só para finalizar, alguém já refletiu quando realmente, porque se a gente for ler quando os Espíritos Kardec falam, fica parecendo assim, que a regeneração começou mais ou menos no século XIX. Mas será que realmente começou no século? Começou, porque essas questões, ela é opinião. Não fato, é opinião. Não é o Espiritismo que está dizendo, sou eu. Quando é que realmente começou a regeneração da humanidade? Será que realmente começou no século XIX, que começou o processo? Será que foi antes? Será que foi no século XX? Ou foi só agora no século XXI? Onde será que foi que começou isso? Alguém já parou para pensar nisso aí, político? Porque tem muitos livros, às vezes as pessoas se interessam. Na rede social fala-se muito dessas coisas todas. E aí? Quando foi? Será que houve um momento? Eu tenho um momento. Não é? Só para mostrar para vocês que é longo o processo. Que não vai ser amanhã que vai estar esse mundo maravilhoso. Sem miséria, sem fome. Não é assim. Não é assim. Muita gente está falando, tem espírito que já está indo para o mundo primitivo, você está baseando-se em quê? Na opinião de algum espírito? Cuidado. Nesses momentos, os falsos cristos e falsos profetas se levantam aos montes, tanto encarnado quanto desencarnado, e principalmente os desencarnados são perigosíssimos. A gente tem que tomar muito cuidado. Né? Porque, vamos dizer a verdade, interessa para a gente se está indo um monte de gente para um planeta primitivo? Me perdoe, não é para mim não. Não tem nenhuma importância. A intervenção de tirar um tumor de uma criança que está no útero é muito mais importante, muito, mais maravilhoso. Significa que as coisas têm jeito, não é? Dá para acreditar, não só como espírita, mas como ser humano, de que nós podemos resolver os problemas que nós mesmos criamos no mundo. Isso é um fato. Isso sim é maravilhoso. Mas Kardec, na Gênese, fala sobre isso. Quem quiser ler, é a Gênese Espírita, tá? Não é da Bíblia, não. A Gênese também fala. Mas aí ela não vai falar, porque aqui é
os tempos são chegados, o capítulo 18, os tempos são chegados, a geração nova. Porque essa edição aqui é uma edição da quarta edição do Kardec. E nós temos, aqui é mais comum, é da quinta, então não sei se o capítulo vai ser esse. Mas o capítulo é os tempos são chegados, a geração nova. Aí ele vai falar um pouco sobre essa questão dessa migração. Né? Uma nova raça adâmica que vai para um outro mundo, saindo daqui. Mas, como isso vai se processar, como é que isso está se processando, aí somente Deus e os Espíritos sobreexpostos, né? Com certeza Jesus deve estar no comando desse negócio aí, né? Porque afinal de contas Deus tem que cuidar do universo inteiro. Então por isso que ele designa, né, seus filhos mais avançados, vai ver, assume esse negócio aí, arruma a turma aí, não é? Para fazer, ó, chegou o momento, porque quem determina o momento de mudança é Deus, tá? Ele é o criador do mundo. Afinal de contas, que história é essa, não é? A casa bagunçada, aí o filho, eu vou fazer tudo daqui a pouco. Não é assim. Tudo funciona direitinho no momento certo. Ó, chegou, pá! E os próprios espíritos mais avançados já sabem o momento certo, porque já passou por isso. E aí eles começam a comandar. Porque eu devo afirmar, que já falei da outra vez, que as coisas estão muito caóticas, assustadoras. Né? Se você for assistir jornal, então, metade dele fala de crime. Se você começar a prestar atenção, daqui a pouco a televisão começa a pingar sangue. Aqui, né? Quem fala de guerra, daqui a pouco fala do crime, que atropelou o bêbado, que atropelou alguém na calçada, né? E que saiu pela porta da frente da delegacia, e você vai vendo e tal, porque injustiça também é sangue pingando. Então, essas coisas todas assustam. Então a gente tem que ser tranquilo e lembrar o seguinte: um Deus que criou o universo, que criou isso aqui, né? Pensa isso aqui. O corpo nosso era microscópico. Era um óvulo da mulher, espermatozoide do homem. Eles são invisíveis, nós não vemos eles. Um microscópio muito potente para a gente conseguir ver essas duas coisinhas aí. Um microscópio, pensa nisso. E daqui a pouco esse negócio se junta e começa a se multiplicar, e aí surge o milagre da vida. Literalmente, milagre não no sentido que se dá por aí, mas no sentido de maravilhoso. Um corpo físico perfeito, que a gente depois destrói, joga na nossa mão e faz uma bagunça. Mas perfeito. Quem construiu esse corpo perfeito foi Deus. O molde foi Ele quem construiu. Né? Então, esse ser que criou não só os nossos corpos, o próprio planeta Terra, a perfeição que tem o planeta Terra, os outros planetas, o universo, que nós nem conhecemos ainda. Não nos preocupemos no sentido de que as coisas estão à deriva. O planeta Terra não está à deriva. Se ele tivesse, ele tinha saído já de fora. Ele continua girando em torno do Sol. Os outros planetas, os cometas de vez em quando passam por aqui. Não é? O Sol arrasta o sistema solar e ele também faz o seu movimento dentro da galáxia. Então, tudo perfeito, tudo. Que eu tenho certeza que cientistas, astrônomos, astrofísicos, astronautas ficam boquiabertos. Muitos deles são ateus, mas ficam boquiabertos com a perfeição com que funciona as coisas, que nós nem fazemos. Então, este Criador, essa inteligência suprema do universo, sabe de todas as coisas. Ele sabe de coisas que nós jamais vai passar pela nossa cabeça, nem o Espiritismo nos informou, porque talvez nem os próprios Espíritos que se comunicaram conosco até hoje não sabem, porque mesmo Jesus disse isso. Né? Haverá rumores de guerra, de queda de Estado, ele aquele outro, mas nem o Filho do Homem, que ele se referia a ele, nem os anjos no céu sabem quando vai ser o fim. Somente Deus, o Pai. Então, não é? E aí, para me responder a pergunta, a minha opinião, a regeneração começou quando Jesus veio à Terra fisicamente. Foi ali que começou a regeneração. Porque ele sabia que o processo é muito longo, que nós tínhamos muitas dificuldades para resolver, muitos problemas para resolver. E aí ele trouxe uma série de valores. E os valores que Jesus trouxe, quais são? Não é
o que Jesus propõe para a gente? As nossas relações devem ser baseadas no amor. Ele disse para os seus discípulos: vós sereis reconhecidos. Veja, qual é a marca, qual é a característica que vocês serão reconhecidos como os meus discípulos? Por se amarem uns aos outros. Esta é a logomarca, esta é a marca, esta é a característica. Isso significa dizer, veja o que ele está falando. Santo Agostinho fala: o mundo regenerado é um mundo que as relações são baseadas em amor. Jesus, há mais de 2000 anos, vai e nos fala que essa é a característica daqueles que quiserem ser seus discípulos. Por se amarem uns aos outros, serão reconhecidos por eles que estiverem por fora. Verão falar que esse cara é discípulo de Jesus, porque eles se amam. Essa é a marca. Se é isso, isso significa dizer que Jesus veio e deu o ABCD para nós, né? Deu o alfabeto, né? Dessa grande lei chamada amor, que deve, e nós teremos que trabalhar para isso. Não vai ser amanhã que nós vamos sair amando todo mundo, tal. A gente tem parente difícil, tem vizinho difícil, tem um monte de dificuldades. Mas a gente tem que começar da gente, entendendo o que é o amor e transformando isso em nossas vidas, que já estaremos fazendo a nossa parte. Porque eu não vou, eu acho que falei da outra vez, lembremos que nós não vamos fazer a parte do filho, da esposa, do esposo, da mãe, do pai, do avô, da avó. Não. Oh, meu avô era muito ruim, minha avó era muito ruim. E daí, não é problema seu, é problema dele. É você, ele? Não, então não assuma nada dele, não. Seja você e faça melhor. Opa, você viu aqui que é ruim? Você critica? Então seja melhor do que ele. Agora não adianta nada criticar aqui e continuar fazendo igual. Então não, faça diferente. Não é? E isso depende da gente, não depende de ninguém. Não é? De ninguém. Claro que tem umas dificuldades, nós estamos numa sociedade, né? Tem gente que não vai gostar do amor, vai achar você um bobo, um tolo, não é? Mas sejamos tolos, porque nós estamos juntos. Se a gente aprender a amar, a gente não pode esquecer de que Jesus é o amor em forma de gente, em forma de humano. Ele se humanizou, encarnou, que não precisava, não tinha nenhuma necessidade. Nós estamos aqui porque nós precisamos. Ele não, ele nasceu simplesmente para vir trazer uma mensagem: ó, é isso que o Pai quer. E eu não estou nem falando por mim, estou falando o que Deus pediu que eu dissesse a vocês. O que eu aprendi junto a Ele, eu estou ensinando a vocês, como meus irmãos mais novos. Agora compete a vocês entender a mensagem e aplicar nas suas vidas, de cada um de nós. Então não esperemos o esposo melhorar, a esposa, o filho, a professora, o chefe do serviço, nada disso. Façamos nós, né? E assim, esperemos dias melhores. Ao fazer a nossa parte, claro, a gente tem que torcer para que as coisas melhorem. Também coletivamente, é claro. Né? Porque, afinal de contas, a esperança, eu diria que não é a última que morre, ela nunca morre. Como nós nunca morremos, não é? Nós iremos carregando a esperança dentro de nós para um mundo melhor. Mas ele começa aqui dentro. Aqui na mente, aqui no coração de cada um de nós. Muito obrigado.